Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Edmilson e é um prazer estar compartilhando mais esse conteúdo aqui com vocês. Nesse novo vídeo sobre a revisão do PBQPH 2021, eu vou falar um pouco sobre a necessidade de qualificação de laboratórios de controle tecnológico. Essa foi a principal alteração, a principal novidade desse novo regimento normativo estabelecido pelo SIAC nesse ano. O estabelecimento de critérios para a qualificação de laboratórios de controle tecnológico visa mais confiabilidade e mais respaldo para as construtoras em relação ao desempenho dos sistemas que ela emprega na edificação. No entanto, essa mudança ela também trouxe um desafio para as construtoras, sobretudo para aquelas que não atuam com laboratórios acreditados na ISO IEC 17025 ou com laboratórios que não estão nem em processo de certificação nessa norma. Também vai ser um grande desafio empresas que atuam em regiões em que nem existe esse tipo de laboratório como oferta de serviço. Confira no vídeo detalhes para a realização dessa qualificação e dicas de como você pode planejar o atendimento desse requisito aí na sua construtora. Qualquer dúvida, coloca aqui para a gente, pois será um prazer responder. Grande abraço e até a próxima. Saindo disso, vamos para onde o pessoal ficou meio preocupado, né? Que é a qualificação de laboratórios de controle tecnológico. Vamos revisar, vamos resumir um. Então, eu tenho algumas situações em que eu posso qualificar o meu laboratório. Aí tem gente que vai falar, mas lá está um termo de pode qualificar e não deve. Na verdade, o pode é porque você não tem que fazer todos, você tem que escolher um, pelo menos. Você pode só qualificar se o laboratório estiver acreditado, e você pode não fazer mais nada. Mas você tem que escolher um. Depois a sequência do texto deixa isso claro. Então, eu tenho duas situações que eu posso optar por qualificação direta. Por que eu posso optar? Porque dentro do meu sistema de gestão da qualidade, dentro dos meus critérios de qualificação do fornecedor, eu posso acrescentar outros itens. Mas aí é você que vai acrescentar. De repente você fala, não, ele tem que ser acreditado, mas ele tem que também me entregar algumas documentações X, Y, Z. Beleza, você estabeleceu. Mas, de modo geral, quando o laboratório é acreditado pela ISO IEC 17025 ou está em processo de acreditação, e eu vou explicar um pouco, às vezes quem não está acostumado com a norma 17025 não está acostumado com esse termo. Tem razão esse termo de laboratório em acreditação, depois eu vou explicar. Então, nesses dois casos, está tudo certo, você qualifica diretamente junto com, se você tiver outros requisitos, junto com os outros requisitos que você usa aí. Aí eu tenho 4 situações que você não qualifica ele diretamente. Ou seja, eu tenho avaliação pela construtora, seja você ou alguém que você contrata, vai lá e faz a avaliação do laboratório. Então, daqui a pouco a gente fala do anexo 7 aí, que é uma das novidades. Laboratórios de instituições de pesquisa ou de ensino que atendam a ISO IEC. Por que o termo é atende e não acreditado? Porque você tem muitas desses laboratórios que eles de fato atendem aos critérios, mas por uma questão de custo, existe um custo associado a 1725, eles optam por não se acreditarem, mas o processo deles todos é baseado na ISO IEC 17025. Laboratório certificado na ISO 9001, desde que o ensaio que você está solicitando esteja no escopo de certificação desse laboratório. Ou seja, estou ensaiando ali o prisma cheio, o prisma oco, os blocos de concreto estrutural, enfim, beleza. Então, o ensaio que você está solicitando ao fornecedor, se ele tem a ISO 9001 e esse ensaio está no escopo, pode ser um processo de qualificação ali. E também algum laboratório que não se enquadra em nenhuma dessas situações, se houver, tá? É só uma questão de você pegar alguma coisa muito esquisita aí, mas desde que seja um laboratório, você também tem que garantir que ele atenda. E aí, para todos esses que estão em amarelo, precisa, inclusive a norma usa o termo deve no texto, deve-se fazer a inspeção das instalações. E isso, caso essas empresas não evoluam o seu sistema de gestão da qualidade para entrar em processo de acreditação ou ser acreditado na 17025 no prazo de 1 ano, você tem que ir lá e fazer uma requalificação. É assim que está o texto hoje. Então, você tem duas situações mais práticas, do laboratório acreditado ou em processo de,
e você tem 4 situações que são parciais. Uma bem crua, que seria você avaliar ele lá pelos requisitos do anexo 7, e outras que envolvem a adoção por parte do laboratório de algum requisito de norma, seja 1725 ou certificação na ISO 9001, etc., mas que ainda assim você tem que ir lá avaliar. A diferença dessa avaliação lá é muito do que ele vai te entregar. Então, naturalmente, se você vai num laboratório fazer a inspeção, seguindo lá os requisitos que tem que seguir, a avaliação ali de competência, de equipamentos, enfim, tudo que o requisito está falando hoje, e ele já adota como prática a ISO, os requisitos da ISO e IEC 17025, mas não é certificado, óbvio que sua vida vai ser mais fácil, porque ele basicamente vai entregar tudo que você precisa. A ISO 9001, basicamente tirando as questões de validações estatísticas que envolvem, enfim, ali para o sistema de metrologia do cara na hora do ensaio, basicamente ele vai entregar boa parte do que você precisa. Você vai ter que pedir só algumas coisas adicionais. Então, facilita. Só que a norma é clara que quando não está nessas duas situações em azul, você precisa fazer a inspeção das instalações do teu fornecedor. E qual que é o problema? Hoje, no Brasil, tem um site lá do Inmetro que você filtra os laboratórios acreditados por área de atuação. Então, se você faz um filtro da 1725, na área de atuação de construção civil no Brasil, hoje tem 55 laboratórios acreditados. E a estrondosa maioria está em São Paulo. Então, de 55, 35 estão em São Paulo. Se você pegar esse mapinha aí, ó, todos os estados em branco não tem nenhum laboratório acreditado atualmente. Nenhum. Mato Grosso, Tocantins, Goiás, não tem nenhum laboratório acreditado. Então, se você tem uma construtora que atua nessas regiões, que você não tem condição de mandar isso, dependendo do ensaio, você não vai ter condição nenhuma de mandar o controle tecnológico para outro estado para ser feito, você já tem que fazer um baita de um planejamento aí para começar a conversar com essa turma, estabelecer um plano com eles. Você tem basicamente daqui para frente mais ou menos 4 meses, sobretudo se você tem auditoria no segundo semestre agora do ano, tá? Então, esse é o ponto principal. Ah, mas Edmil, você não acha que o pessoal do SIAC exagerou, pô, só tem 55 laboratórios? A gente pode ter essa leitura, né, de exagerou, pô, o pessoal está pegando no pé, tal, não sei o quê. Só que, ao mesmo tempo, é o seguinte, eu tenho obra acontecendo no Brasil todo. Como é que empresas que atuam, por exemplo, na Bahia, que também não tem, como é que empresas que atuam lá fazem controle tecnológico hoje? Qual a segurança técnica, jurídica que esses caras têm? Quando eu falei lá no começo de que o contexto de toda essa mudança é forçar um pouco a melhoria, melhorar um pouco mais essa cadeia de serviços da construção civil, é por isso. A gente não pode ter só 55. Se eu for jogar um filtro de todos os laboratórios, independente do setor em que atua no Inmetro, com exceção de laboratórios de análises clínicas, né, que aí é uma outra história, mas só filtrando 1705, se eu for fazer um filtro, a construção civil tem mais ou menos 5% só dos laboratórios acreditados. Outros setores têm muito mais. Então, a gente precisa, sim, ampliar isso. E vai ser mais um desafio para todo mundo, para os consultores, para os construtores, para os fornecedores de serviços laboratoriais de controle tecnológico, para certificadoras, vai ser uma dificuldade para todo mundo. Tá? Mas só que a gente precisa chegar do outro lado, não pode continuar dessa maneira. O perfil da produção industrial na construção civil é um perfil muito distribuído. A indústria da construção civil, a atividade da construção civil acontece localmente. Olha aí a quantidade de estados que hoje não tem um laboratório para... E eu nem estou falando dos testes, tá? Eu nem entrei em detalhe de teste, porque não necessariamente todos fazem todos os testes, tá? Então, nem vou entrar nesse detalhe, só estou citando numericamente mesmo quanto se tem. Só fazer um adendo, porque quando se fala assim, processo de acreditação, parece que o cara vai poder te mandar um e-mail e falar assim, oi, construtor, então, eu sou laboratório de controle tecnológico aqui, sim, a gente está, viu? Fica tranquilo, né? E vai mandar um e-mail atenciosamente e acabou. Não. Processo de acreditação de um laboratório, ele tem etapas muito claras. Primeiro, eu tenho que solicitar a acreditação, solicitação da acreditação. Tudo isso acontece por um sistema chamado orquestra.
do próprio Inmetro. E tudo isso gera evidência. Tá? Então, quando você dá a entrada no processo, você paga lá algumas taxas, etc., e é gerado evidência de que você deu entrada. E ele acontece em algumas fases. Então, você tem, vou falar rapidinho delas, mas solicitação da acreditação, que é quando você entra com a solicitação, depois o Inmetro faz essa análise da solicitação, vai para a preparação da avaliação, ele ainda não te auditou efetivamente, ele vai preparar essa avaliação. O que envolve essa preparação? Ele forma uma equipe que vai te avaliar e ele faz primeiro a análise documental. Você tem que mandar para ele uma série de documentos que a norma 17025 pede. E ele faz essa análise documental. Caso ele identifique problemas, desvios nessa análise documental, ele solicita a correção. De maneira geral, se tiver alguma coisa grave, você corrige. Se for uma coisa mais simples, você vai para a avaliação. E aí, depois da avaliação, vai para a decisão da acreditação. E depois disso, vai para a formalização. E é a partir daí que você aparece lá. Você de fato pode citar que está acreditado. Então, existe um tempo que vai decorrer de tudo isso. Então, quando a gente fala de empresas no processo de acreditação, ela precisa estar em uma dessas fases, de maneira evidenciável. Não é só falar, tô lá. Né? Não, ele precisa evidenciar que, de fato, junto com o Inmetro ali, com as evidências cabíveis que o próprio sistema acaba apresentando para a gente. Tá? Aqui o anexo 7, está ali no final do regimento normativo, ele vai discutir requisitos de confidencialidade, organização, sistema de gestão, parte de pessoal, acomodações e condições ambientais, equipamentos e materiais de referência, rastreabilidade da medição e calibração, a calibração e a definição dos métodos de ensaio, manuseio de itens, enfim, esses 12 requisitos, tá? Até agora ninguém criou checklist disso, não tem nada disso, tá? Mas se você jogar lá checklist, isso na internet, checklist ISO 17025, você vai já encontrar algumas coisas, e eu não tenho dúvida, provavelmente a gente deve fazer alguma coisa assim também, não tenho dúvida que vão estabelecer alguns checklists associados ao anexo 7, tá, de avaliação de laboratório. Avançando quem que pode fazer essa avaliação? Você pode fazer essa avaliação com a equipe interna, ou seja, você pode ter uma pessoa interna, ou você pode contratar. Por exemplo, a Q2, ela vai, acho que mais um mês aí a gente formata melhor a forma de trabalho, mas a Q2 ela vai oferecer esse serviço. Ou seja, se você é uma construtora, você não tem experiência na avaliação de laboratórios de controle tecnológico. Então, você pode contratar a empresa tipo Q2, que vai lá, faz o relatório, avalia e te devolve esse relatório, como se fosse uma auditoria, tá? Uma auditoria interna. Na verdade, é uma auditoria, é uma espécie de uma auditoria, tá? Então, a gente faz isso por vocês. A única questão para fazer isso, se você for fazer com o pessoal interno ou contratado, precisa existir evidência de 16 horas no mínimo de ISO, de treinamento na ISO IEC 17025, e a pessoa tem que ter tido alguma experiência em algum momento na atividade de avaliação ou gestão de laboratórios. Tá? Só uma dúvida aqui, que é bem comum. Mas laboratório de calibração de equipamento também precisa? Não, a norma é clara sobre laboratórios de controle tecnológico. A qualificação de laboratórios de calibração, ela vai se dar da maneira que você está fazendo hoje já, ou você vai criar algum critério. Mas eu posso falar que não, quero um laboratório que tenha 17025, pode. Aí é uma questão tua, tá? Mas não, os requisitos de laboratório de controle tecnológico citados hoje pela norma não abrangem os laboratórios de calibração utilizados por vocês para calibrar trena, calibrar esquadro, nível laser, enfim, o que vocês calibram por aí. Só deixando claro isso, tá bom?